irmãos, que bom nós estamos aqui. Eu falo para você, é bom, porque Deus tem ministrado no meu coração algo tremendo. Nós fazemos a escala de pregação, e já sabia que hoje eu estava escalado pela palavra. E olhando para o tema desse mês, manifestando Jesus através da santidade, eu comecei a pensar como eu vou falar sobre isso, como é esse negócio de manifestar a santidade. E eu lá, olhando na Bíblia, tantas coisas, orando, e Deus fala, simplesmente declara e mostra que eu sou Deus Santo. Nós temos muitas ideias sobre santidade, muitas coisas faladas sobre santidade, mas santidade tem tudo a ver com Ele. Ele é Deus Santo, Ele que causa santidade, Ele que faz nossas vidas transformadas, é Ele, somente Ele. Não é porque eu consigo parar de fazer certos pecados, não é porque eu consigo viver um certo caráter, não, é porque Ele é santo, e somente Ele. Nós temos uma grande missão, é manifestar Jesus Cristo. Esse é o nosso tema para este ano. Nós estamos aqui, até nossa agenda fala manifestando Jesus. E se existe alguma coisa que o mundo precisa mais que nunca, é a manifestação da vida de Jesus através das nossas vidas. O mundo está cheio de corrupção, violência, promiscuidade, ódio, falsidade, doença e a morte. E o mundo não aguenta viver mais assim. Sem a verdade, sem a vida, sem a esperança, sem o amor. O mundo está clamando, cadê o amor? O mundo está clamando, cadê a verdade? Será que existe verdade? O mundo está clamando, será que tem esperança? Tem vida? O mundo quer saber, será que existe isso? Igreja, qual é a resposta? Existe? Existe vida? Sim, qual é o nome dele? Existe vida, qual é o nome dele? Existe a verdade? Qual é o nome dele? Existe amor? Qual é o nome dele? Existe esperança? Sim, qual é o nome dele? É Jesus. Nós temos sim a vida, nós temos a verdade, nós temos esperança e nós temos o grande amor. Aleluia! Amém! Mas se nós temos, porque o mundo ainda está clamando, alguma coisa está acontecendo, nós não estamos manifestando como devemos manifestar. O mundo não quer ver pessoas se esforçando com um método ou princípios filosóficos que fingem de ter paz e alegria. Eles querem conhecer o poder unificador de Deus que transforma. Eles querem ver o sobrenatural, a santidade de Deus que revela o poder para viver uma vida transformada, uma vida abundante. O mundo quer saber, será que existe? Igreja, existe? Sim. Nós somos chamados para ser esses agentes de transformação deste mundo. A vontade de Deus é a nossa santidade. Deus nos chama para a santidade.
nós somos chamados para impactar, mudar a história, pelo menos essa cidade aqui, pelo menos nosso bairro, nossa rua, nossos vizinhos. Precisamos entender que a santidade não é determinada pelo que nós fazemos ou não fazemos. Santidade não é uma lista de certo ou errado, de preto e branco, de moral e imoral. Santidade não é moralidade. Santidade não consiste de especulações místicas, filosofias humanas, mandamentos religiosos ou boas intenções. Santidade é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou definido pelo que eu faço ou não faço. Eu estou definido pelo quem vive em mim. Amém, irmãos? Nós somos chamados para ser santos. E essa noite nós vamos tentar ver por que e como fazer isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 36, versículo 23 a 28. 23 a 28. Deus falando: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei a água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Deus fala: eu vou santificar meu nome. Vou santificar meu nome no meio de vocês. O que quer dizer isso? Nós vimos lá em Mateus 6, versículos 9 e 10, o famoso Pai Nosso. Eu acredito que todo brasileiro sabe recitar isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Rezado, falado, recitado milhares de vezes. Muitas vezes como incantação, umas palavras de proteção, uma palavra de libertação. Mas realmente o que significa? Pai nosso, santificado seja o seu nome. Nós vimos que Deus falou isso para Israel. E quando Jesus fez menção disso lá em Mateus, santificado seja o nome, tenho certeza que ele estava lembrando a profecia que foi dada lá em Ezequiel 36. Santificarei o meu nome no meio de vocês. O que é essa santificação? O que quer dizer santificar o nome de Deus? Primeira coisa, Deus é santo. Levante sua mão e declare isso. Deus é santo. Deus é santo. Sabe, essas últimas semanas, Deus tem falado muito no meu coração sobre exatamente isso, sobre a santidade de Deus. Nós estamos aqui todos os domingos reunidos. Você já sabe até a rotina. Nós chegamos e nós aqui achamos nosso lugar. Tem uma equipe para receber vocês.
tem aquela contagem regressiva, tem uma palavra de bem-vindo, uma música de celebração, PB News, mais louvor, oração, dízimos, ofertas, tem mais uma música, talvez um testemunho, e lá vem uma oração, e você talvez está acompanhando, esperando para chegar o amém, para declarar amém, falar, agora vamos ouvir a palavra, mas irmãos, é isso que é a igreja? Simplesmente uma rotina de coisas que nós passamos todo domingo? Com quem nós estamos falando quando nós começamos a orar? Para quem nós estamos adorando com nossos cânticos? Você consegue entender o que acontece quando nós estamos aqui reunidos? Será que nós lemos aqui sobre as maravilhas, as coisas sobrenaturais que acontecem quando o povo está reunido diante de Deus? E nós ficamos aqui, tipo blasé, assim, mais um domingo. Você consegue entender? Nós servimos um Deus santo, isso não é qualquer reunião não. Isso não é qualquer domingo não. E para nós entender essas coisas sobre andar em santidade, nós precisamos entender primeiramente quem Ele é. Ele é Deus santo. 1 Pedro 1,16 falou, sejam santos porque eu sou santo. Você entende o que quer dizer quando declara que Deus é santo? Consegue entender isso? Porque é tão profundo. Por muitas vezes eu leio a palavra falando, mas Deus, o que é isso? E o Senhor quer que eu seja santo, mas é tão difícil. Eu tenho esse corpo cheio de desejos, cheio de tentações. É complicado, como eu posso ser santo como o Senhor? E muitas vezes nós estamos limitando santidade em lista de fazer e não fazer. Eu quero falar para você, santo quer dizer separado, mas é muito mais, é singular, é o único, é sem igual, não há outro, é puro. Deus é santo porque não há outro igual. Nós entramos na presença dEle porque não existe outro Deus igual a Ele. Nós não entramos diante de uma estátua, nós não entramos diante de um nome de uma filosofia, nós entramos na presença do único Deus verdadeiro, não há outro igual a Ele. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6,4 fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o único. Sabe o que quer dizer o único? Não tem outro. Só tem um Deus, e o nome dele é Jeová, Yahweh, El Shaddai, Todo-Poderoso, é nosso Deus, amém. Isaías 43, versículo 10 a 11 fala, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo o que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Isaías 40, versículo 25, 26. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, disse o Santo? Levantai alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todos bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Esses trilhões, esse número de estrelas incontáveis, Ele conhece cada um pelo nome, porque Ele colocou. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar.
Neemias 9:6, só Tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas e todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Eu estou falando sobre um Deus tremendo. Você não pode sentar, ficar, mais um domingo. Não, nós estamos falando sobre Deus. É Deus Criador, é Deus Todo-Poderoso, Alfa, Ômega, o princípio, o fim. Ele é o Amém, Ele é o ungido, Ele é o amado, Ele é pão da vida que desceu, Ele é pedra angular, Ele é nosso libertador, é Pai da eternidade, fiel e verdadeiro. Ele é bom pastor, é o grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus, luz do mundo, pedra viva, rocha firme, príncipe da paz, nosso Redentor, ressurreição e a vida, Salvador, caminho, a verdade e a vida. Ele é o maravilhoso luz. Aleluia! Veja bem, Deus não é simplesmente uma versão de um homem elevado. Ele não é um anjo que se evoluiu. Ele é Deus eterno, não tem início, não tem fim. Ele vai além das nossas explicações. Cientistas não conseguem entender. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que vossos pensamentos. Estamos numa sociedade hoje onde nossos pensamentos e nossas opiniões são valorizados. Os blogs, Twitter, Facebook, Snapchat, essas coisas, nós queremos compartilhar com todo mundo o que nós pensamos ou nós sentimos, achando que as nossas palavras, nossas fotos são importantes para outros, em vez de abrir a palavra e entender o que ele pensa, o que ele fala, o que ele sente. Ele é santo, é a essência de quem Ele é, e isso é a razão suficiente para temer o Senhor e buscar com intensidade, busca desesperado. Sabe por quê? Porque é impossível viver sem Ele, impossível. Você somente está aqui hoje porque Ele decidiu segurar e manter a misericórdia. Você está respirando porque Ele dá fôlego de vida. Você sabe como você precisa ficar desesperado por Ele? Como fôlego de vida. Faz o seguinte, já fizemos em Tadeu, vou fazer isso aqui de novo. Vocês para aprender. Solta todo o ar, todo o ar, mas não respira depois, solta. Não respira. Eu preciso respirar. Vocês não ficaram desesperados porque vocês estavam respirando, né? Sabe por quê? Você não consegue ficar sem. Mas se você tenta ficar sem, você vai querer. Eu preciso ar. Eu preciso, e é assim que nós temos que viver para Deus. Eu preciso dEle, eu não consigo viver sem Ele, eu não posso nem um segundo sem Ele, eu fico desesperado por Ele. Se isso é verdade, irmãos, isso é verdade. Se isso é verdade, então por que nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo?
Quando nós estamos diante dEle, imagina você agora diante dEle, prostrado, com Ele e com toda a sua glória. Realmente vai importar que tipo de carro você dirige? Importa mesmo quantos metros quadrados tem a sua casa? Quanto dinheiro tem em sua conta? Onde você passou as suas férias? Isso importa quando você está diante daquele que é glorioso. Muitas pessoas, eles pregam, vem para Jesus. Vem para Jesus e recebe uma bênção, recebe solução para seus problemas, receber um casamento restaurado, receber finanças bem-sucedidas, recebe a cura. Sim, vem para Jesus, mas vem e recebe Jesus, recebe Ele, buscar primeiro Ele, as demais coisas serão acrescentadas. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olhos do seu manto enchiam o templo. Versículo 2. E ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E cada vez, vamos lá, mais um versículo, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Aleluia. Eu fico pensando, o que levou os serafins a declarar com tanta intensidade que mexeu os liminares do céu? O que levou eles para declarar: Deus, Tu és santo? Eles podiam fazer qualquer outra declaração, outros adjetivos. Deus, Tu és Deus de amor, Deus poderoso, Deus majestoso. Mas não, para eles, nessa visão do uau, eles declaram: Ele é santo. Sabe por quê? Porque santo quer dizer, não tem ninguém igual a Ele. E todas as outras coisas são baseadas nessa santidade. O amor dele não é igual, porque é santo. A justiça dele não é igual a nenhum outro, porque é santo. Ele é realmente puro, porque ele é santo. Ele é santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Interessante, lá no céu, eles não cansam de cantar isso, declarar isso. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Aleluia! Lá no céu, nesse exato momento, está sendo declarado: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles entendem que só tem um Deus. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Olha o cântico que está sendo lá também. E eles cantaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornam manifestos. Nós entramos na presença dEle. Você não está aqui, você não vive, você não existe para simplesmente passar.
Você existe para entrar, estar com Ele e declarar: Santo, Santo, Santo. Eu não conheço uma outra canção que pode descrever. Comece a adorar Ele. Adora Ele. Eu não conheço outra canção que me descreva. Você não está simplesmente quatro paredes aqui. Você não está simplesmente sentado aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. O Deus Santo está aqui. Adore Ele. Declara: Santo, Santo. Ele é santo. Santo. Oh, Deus poderoso. Ele é santo, não há outro igual. Oh, santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção. Os serafins não achavam outra palavra. Só tinha uma palavra para descrever. É santo. Eu não conheço. Não tem outro. Só tu és santo. Oh, redenção. Nós clamamos junto com os anjos: Santo, Santo, Deus poderoso. Tu és Deus Santo, 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 Santo. Oh, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Oh, tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo, santo. Levante suas mãos a Ele. Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Levanta, ergue suas vozes, declara: Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo. Junto com os anjos declaram: Santo, oh, Santo, Deus poderoso. Santo Deus. Santo. Oh Senhor, Santo Deus. Santo.
Eles não cansam, dia e noite declarando. Eles entendem. Só tem um Deus, poderoso Deus. Oh, Santo Deus, separado, único, singular. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaude a Ele, aplaude a Ele. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é santo. Todas essas coisas nós estamos falando, adorando. Mas Ele vem e fala: seja santo. Mas Senhor, como? Como? Vamos dar uma olhada como Ele vai fazer isso. Vocês podem sentar. Eu quero compartilhar o que Deus mostrou de como nós podemos ser santos, como Ele é santo. Vamos voltar lá em Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, ficarão santos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 26, darei a vocês um coração novo. Fala, coração novo. Eu porei um espírito novo. Fala, espírito novo. Você sabe que você tem um coração novo? E você tem um espírito novo? Eu tirei de vocês aquele coração de pedra. Te darei um novo coração. Versículo 27. Eu porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Ele vem com águas puras, águas limpas, águas vivas, para realmente dar-nos uma nova vida. João 7, versículo 38 e 39. João 7, 38 e 39. Jesus mesmo declarou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Vocês entenderam isso? Rios de água viva fluirão daqueles que creem nele, como está nas Escrituras. E isso referindo ao Espírito que receberemos. Quem vai receber esse Espírito? Aqueles aqueles que nele creem. Você crê nele? Quem crê nele? Então o Espírito Santo, ele está sobre você, fluindo em você. Aleluia. E isso Jesus fez, Deus fez para nós. Sabe por quê? Porque Ele quer santificar o nome dEle no meio daquele povo. Sabe o que aconteceu? Aquele povo de Israel foi chamado para ser separado, foi chamado para ser nação santa. Porque através de Israel, todas as outras nações iam saber que Ele é Deus. As nações iam olhar e falar: Israel é o povo de Deus, eles têm um Deus poderoso. O problema foi o seguinte: Israel queria ser como as outras nações, e por isso eles profanaram o nome santo de Deus. E se nós não cuidarmos, isso acontece também conosco.
Precisamos entender, é através da vida, sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, Deus nos transforma e nos liberta do pecado, liberta de idolatria, liberta de escravidão e até de nós mesmos, e Ele nos fortalece no poder do Espírito Santo, para que nós possamos pensar, falar, viver e ser santos. Isso é manifestar Jesus. 1 Pedro 1, 17 a 19. Olha o que está escrito nesse versículo aqui. 1 Pedro 1, 17 a 19. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas, com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, nós fomos comprados, nós fomos limpos. Amém, irmãos? Nós precisamos entender, nós somos chamados para viver a vida de Cristo. Não é isso que está lá escrito? Eu já fui crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas sabe, tem um preço para a santidade. Eu quero contar para vocês uma história. Tem uma lenda sobre um animal chamado um arminho. Esse animal é um tipo de doninha. Tem uma foto aí, mostra essa foto aí desse animalzinho, esse arminho. Ah, que bonitinho. Esse animal, ele mora lá nas florestas do norte da Europa. E ele é conhecido pela essa pele branca, né? Que como a neve aí, né? Durante o inverno. Quando está verão, assim, é meio marrom, mas no inverno ele fica com essa pele branquinha, né? E ele tem um instinto dentro dele, que nós podemos até chamar um instinto de vaidade, porque ele quer proteger essa pele dele contra qualquer coisa que poderia sujá-lo, porque quando suja, ele realmente vai ser diferente da neve, e isso é proteção para ele. Então ele faz tudo para não sujar a pele dele. Os caçadores de peles, eles falam que as roupas reais lá da Inglaterra usam essa pele na roupa deles, né? Esses caçadores, eles aproveitam essa característica o arminho, e eles não preparam uma armadilha para pegá-lo. Em vez disso, eles encontram a casa dele, né? Normalmente uma fenda de uma pedra ou dentro de um tronco de uma árvore velha. Eles encontram esse lugar e eles sujam a entrada. Eles colocam coisa para sujeira aí. Aí eles vão lançar os cachorros para ir atrás, para tentar achar onde Arminho está lá, pegando comida e tudo isso. Os cachorros vão, Arminho, assustado pelos cachorros, corre de volta para seu toca, né? Mas quando ele chega, ele percebe que está sujo. E ele não quer sujar sua pele, então ele não entra. Os cachorros chegam, os caçadores pegam ele. Ele prefere ser pego do que sujar a sua pele. Acho que vocês entenderam, né? É assim nossa vida. Por muito menos nós estamos sujando a nossa pele de santidade, de uma situação de pressão dos nossos pares lá fora, pessoas, nossos amigos, situações. Nós precisamos aprender com esse animal. Eu não vou me sujar, eu não vou me sujeitar à imoralidade, eu não vou fazer que minha vida seja manchada de coisas deste mundo. Eu prefiro morrer do que profanar o nome santo do meu Deus. A vida em santidade.
Santidade é mais preciosa que a vida. A vida em santidade reflete acima de tudo quem é Jesus. É muito mais que a própria vida. É não deixar nada deste mundo apagar o brilho da presença de Jesus em nossas vidas. Lembra, você foi chamado para manifestar Jesus, e nós fazemos isso através da santidade. É a santidade, mas a santidade de Jesus, não a minha santidade, não é minha justiça, porque minha santidade está baseada na moralidade, mas a santidade de Jesus é baseada em quem Ele é, único, não outro igual. Ele é Deus Santo. É a caráter, é a essência de Deus em nossas vidas. De fato, santidade é relacionamento. Conhecer nosso Deus e nós se tornamos um com Ele. Como está lá escrito, nós vimos lá, Ezequiel 36, último versículo: eu serei o Deus, seu Deus, e vocês serão o meu povo. Relacionamento juntos, amém, irmãos? O maior problema que nós encontramos na igreja hoje, tem um grande número de cristãos que ainda são escravos da carne, levados pelos desejos e autossatisfação. A alma ainda é a força principal em sua vida. Pode ser religioso, pode fazer todas as coisas religiosas, você pode ir para a célula, pode cantar tudo isso, mas é a carne muitas vezes que está guiando nossas vidas. E por essa razão, nós estamos experimentando o fracasso, em vez que a vitória. Vem para a igreja, leia a Bíblia, vai para a célula, faz discipulado, é confrontado, é desafiado para transformar nos cultos, vem para frente, mas quando Deus mostra o preço que precisa, muitas vezes nós não estamos dispostos de mudar e transformar. Sabe, eu falei, eu não quero mais ficar segurando os pecados. Quando, já pensou, eu agarrando meus pecados, quando está na hora de partir? E chegar lá, falar, mas eu ainda estou segurando meus pecados. E Deus fala, eu não chamei você para viver este mundo, eu vim chamar você para viver o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é de arrependimento. Reconhecer os nossos pecados, arrepender-se, crer no Evangelho, entregar sua vida do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente a mensagem tem mudado para ser politicamente correta, culturalmente relevante, uma mistura de tem nada a ver, indiferença diante dos pecados. Hoje em dia, nós vimos isso no jornal, não tem mais os absolutos de Deus, pessoas buscando uma justificação para seu pecado. Se quiser divorciar, se quiser fazer sexo antes de casamento, se quiser beber, se quiser fazer um aborto, se quiser correr atrás de dinheiro, se quiser casar com alguém do mesmo sexo, sempre você vai achar alguém que vai concordar com você e vai até falar, eu estudei, eu sei que, e pode provar. Sempre tem alguém para tentar distorcer. Isso que o inimigo faz demais, distorcer a verdade. Ele quer mudar, ele quer profanar a glória de Deus. Sempre vai ter alguém, um cristão, talvez até um pastor, que escreve livros. Você não quer mais acreditar que tem um inferno? Tem um livro escrito por um cristão. Você quer ter o poder de viver uma vida de pecado e ainda ir para o céu? Tem livros de teólogos falando que você pode, porque afinal de contas Deus vai te perdoar. O que está fazendo? Está distorcendo a graça, está profanando o nome santo de Deus. Sempre você vai achar alguém. Tem igrejas para tudo isso, mas eu não quero seguir uma igreja que não sabe
sobre a santidade de Deus. Eu dou graças a Deus que aqui nós andamos segundo a palavra de Deus, que declara: nós servimos um Deus santo. Aleluia! Sabe, alguma coisa está errada com a mensagem da igreja, errado com o que o mundo está enxergando em nós. As coisas estão fora de controle, o mundo tem confundido, distorcido tudo, e até está entrando na igreja, chamando o bem mal, e o mal bem, ensinando que pode viver seu jeito, pois afinal de contas, tem nada a ver. Eu não sirvo um Deus de tem nada a ver, eu tenho um Deus que tem tudo a ver com minha vida, desde concepção até a eternidade. Amém? Temos pessoas que estão usando autoridade para curar, libertar. Eles pregam a palavra, lidera salve célula, vai para o culto, mas depois sai para namorar e dormir com a namorada, sai para beber, sai para flertar e trair a esposa. Eu entendo. Sabe por quê? Porque nós temos um velho homem que ama o mundo. Nós gostamos de fazer as coisas deste mundo. Nós gostamos das mesmas músicas. Nós assistimos os mesmos filmes. Nós começamos a ter as mesmas ideias e pensamentos do mundo. Mas a Bíblia fala que os pensamentos de Deus, que nós temos que estar seguindo. Nós estamos sendo contaminados. E a igreja começa a parecer com o mundo. E isso que deixou Deus falar lá no Ezequiel 36, espera aí. Não. Vocês têm profanado meu nome, querendo ser igual a eles. Isso acabou. Chega. Eu vou santificar o meu nome no meio de vocês. Para que todas as nações saber que eu sou Deus. Amém, irmãos? Santificar o nome de Deus. Viver de tal maneira, de digno do Evangelho. Amém? Quero pedir ajuda aqui, por favor, montar aqui. Sabe alguma coisa? Pessoas estão olhando para você. Sabe por que Deus quer que você seja santo? Porque tem pessoas olhando para você. E Deus quer se revelar a eles. E eu descobri uma coisa: Deus não vai se revelar porque você está vivendo uma vida de bênção. Deus não vai se revelar através simplesmente de uma cura, porque suas finanças também não. Deus se revela quando eles enxergam Jesus Cristo em sua vida. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos entender que santo quer dizer não é igual o que está lá fora. Chega de viver uma vida manipulada por mentiras e dominada pelo inferno. Mas como fazer isso? Como nós vimos lá em Ezequiel, lá em João. Não é somente parar de fazer certas coisas, não é para se tornar moral, não é simplesmente removendo alguns vícios, mas receber as águas vivas do Espírito Santo, que enche e transborda em sua vida. Amém? Nós temos nossa vida. Muitas pessoas falam, nós começamos com a inocência. Mas o que acontece em nossa vida? Nós começamos a experimentar o mundo. E nós começamos a ficar gostando disso. E nossa vida começa a se tornar igual ao que está lá fora. E nós ficamos com essa vida que agora está manchado. Uma vida que realmente não consegue discernir o que está aqui dentro. É meio sujo, que isso. E nós podemos talvez tentar tirar, mas continua. Eu vou ser um pouquinho mais moral, eu vou parar talvez de beber. Eu vou parar um pouquinho de assistir pornografia, mas eu continuo.
Porque santidade não é simplesmente tentar ser moral e tentar tirar algumas coisas, não. A santidade é quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, com rios de água viva, e enche nossas vidas, enche, e Ele tira, e não tem mais nada. Você agora é puro, santo. Enche mais aqui. Amém, irmãos? Isso que Deus quer fazer. Pode colocar mais. Eu quero falar para você, Deus não quer simplesmente você parar de fazer certas coisas. Ele quer que encher, e depois Ele quer você entrar nele, onde não consegue mais ver, e onde está Deus, onde está você, e você é um com Ele. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Chega de tentar viver o moral. Seja cheio do Espírito Santo e começa a manifestar Ele. Eu não estou manifestando um homem que não trai a esposa. Eu estou manifestando Jesus Cristo, um homem também que ama a esposa, como Cristo ama a igreja. Eu não estou manifestando um homem que não bebe, eu estou manifestando um homem que bebe da água viva. Santidade é relacionamento um com Ele, cheio, transbordando. Por quê? Para terminar, o propósito. Qual é o propósito disso? Para você simplesmente ter uma vida assim? Deus tem propósito. Voltando lá, Ezequiel 36, versículo 23. A chamada para a santidade é uma chamada para ser separado para o propósito de Deus. Qual é esse propósito? O propósito de Deus na redenção é para nos fazer santo e restaurar-nos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. A vida de santidade não é convidar Jesus para fazer parte da sua vida, mas Jesus convidando você para fazer parte da vida dele. Amém? Entendeu isso? Vida de santidade não é convidar Jesus, aceitar Jesus para fazer parte da sua vida, não. É Jesus convidando você para fazer parte da vida dele. Quando nós entramos nesse tipo de relacionamento com Cristo, onde Ele não é apenas um residente, mas Ele é dono, nós deixamos para trás todas as coisas que são contrárias à sua natureza. E agora tudo provém de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aqui em Ezequiel 26, 23. Olha aqui. Eu vou santificar meu nome. Mostrei santidade do meu santo nome, que foi profanado entre nações. O nome que vocês profanaram no meio deles, porque você queria ser igual deles. Então, as nações vão saber que eu sou o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês. Sabe por que Deus quer fazer você ser santo? Para que o mundo saiba que Ele é Deus. Amém? Amém, irmãos? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Eu li esse versículo um pouquinho diferente hoje. Estava lendo e falei, olha isso. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E como um bom homem velho, que a natureza é focado no eu leio esse versículo e falo, então, é santidade, eu tenho que ter santidade para que eu possa ver o Senhor. Isso é uma das verdades. Mas de acordo com Ezequiel também 36, 23, sem santidade em minha vida, os homens também não vão ver Deus. Eu existo para viver a santidade, para que o mundo pode conhecer e ver Deus. E vocês não estão entendendo isso, meu Deus. O que eu posso fazer para vocês entenderem? Irmãos, queridos, sem santidade, sem sua vida, sem esse povo aqui, chamado povo de Deus,
Pelo nome de Deus. Se nós não andamos em santidade, eles não vão ver Deus. Nós temos responsabilidade para a cidade de Marília, para as nações, para fazer o quê? Ser santos. Porque assim, quando Deus é santificado no nosso meio, o mundo, as nações vão ver e conhecer Deus. Aleluia. 1 Pedro 2,9: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem propósito você ser santo. Como eu vou manifestar Jesus através da santificação em minha vida? Salmo 40, versículo 1 a 3. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Versículo 2: E Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, expôs meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Versículo 3: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso, muitos temerão e confiar no Senhor. Por quê? Porque está vendo o que Deus fez em minha vida. Eu estava na lamaçal, mas Ele me tirou. Eu estava cheio dessa sujeira, mas Ele me limpou. Eu ando em santidade, e muitos vão ver isso. Eles vão começar a temer, eles vão começar a confiar. Eu quero o que está na sua vida, eu quero o que você tem. O que é Deus, então vem, é Jesus. Oh! Deus mudou minha vida, não para ser um homem moral, mas para ser um homem santo. Porque assim pessoas vão temer o Senhor, eles vão confiar. Você sabe por que talvez o seu vizinho ainda não conhece Deus? Porque está escutando as contendas lá na sua casa, escutando a música que está sendo tocada, os filmes. Sabe por que seus colegas no trabalho, na escola não conhecem Deus? Porque dá risada nos mesmos piadas deles, está acompanhando os mesmos seriados que ele está, mesmas novelas. Igreja, seja santo, enche de tal maneira que transborda somente Jesus, flui Jesus, não há outro. Estamos na presença de Deus Santo, glorioso, e isso tem que ter um efeito sobre nós, tem que ser notados para os outros. Lembra de Moisés? Subiu no monte, ele recebeu as leis, recebeu instruções de como viver tudo isso, mas quando ele desceu, pessoas não notou que ele estava com lei, não notou que ele estava com instruções do tabernáculo. Eles notaram que o rosto dele estava brilhando. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. O povo não estava olhando para ver se Moisés estava obedecendo certas leis. Ele estava olhando: Moisés, você estava na presença de Deus. Quando nós saímos daqui, nós vamos sair, talvez alguns vão para um restaurante, uma pizzaria. Pergunta: pessoas percebem que você estava na presença de Deus Santo? Está brilhando? Esse é meu sonho, esse é meu desejo, meu alvo para a minha vida. Nós estamos aqui todo domingo, toda terça, nas células, nas sextas, nos sábados, e nós não estamos brilhando. Nós precisamos começar a entender, nós estamos subindo no monte da presença do glorioso Santo Deus, e Ele está falando: deixe eu santificar meu nome no meio de vocês. Vocês querem ver Marília salvo? Você quer ver seu vizinho salvo? Você quer ver os seus colegas salvos? Então clama: santidade, santidade. Deus nos chamou para uma vida de princípios cristãos, mas para uma vida de relacionamento verdadeiro com Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor.
Deus quer encher, transbordar como as águas cobrem o mar, a glória dEle, Ele quer. Deus quer que nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo, de tal forma que as pessoas enxergam Jesus, manifestar Jesus, através da santidade. Você não é mais escravo do pecado, não, irmão. Cristo morreu e triunfou na cruz, para que o pecado não tenha mais domínio sobre sua vida, mas que o Espírito Santo tenha domínio sobre você. Nós somos chamados para ser o povo santo. Antes você era um escravo do pecado, agora você é um instrumento de justiça, um representante do reino de Deus, amém? Alguém tem que levantar, alguém tem que ser a voz para a sua geração. O mundo está perdido, o mundo está cego, o mundo está morrendo, o mundo está esperando para encontrar a verdade. Cadê as pessoas que vão levantar para falar, eu quero andar em santidade? Pessoas estão indo para o inferno todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos. Pessoas estão dependendo em você andar como Jesus, andar em santidade, para que eles possam enxergar a verdade. Precisamos ser um com o Senhor, relacionamento com Ele. Deus fala, seja santo, porque quando eu sou santificado no meio de vós, o mundo vai saber que eu sou o Senhor. Quem vai levantar e declarar isso? Quem quer declarar, eu quero ser santo, eu preciso ser santo? Está na hora de ficar tão cheio e impressionado com Deus, que é só para frente, uma busca frenética. A única coisa pode, sabe como? A única coisa que pode enroscar nessa busca é a passividade de um coração que não quer mais, um coração que está satisfeito como está. Não mexe comigo nisso, pastor, já está bom, já estou liderando uma célula, está bom, já abri minha casa, chega, já está bom, já estou discipulando uma pessoa, não quero. Irmãos, nós precisamos dos nossos corações que clamam, eu quero mais, eu quero tudo que Deus tem para mim. Quem quer clamar isso? Quem clama, eu quero mais, Senhor? Nós temos limitado o chamado de Deus. Chega de desculpas, chega de justificativas. Deus te deu um propósito agora. Agora, não é amanhã, não Tadeu, terça-feira, não, é hoje, é agora. Não limita Deus. Você precisa saber que Deus está chamando você para ser santo agora. Agora. Não espere uma semana, não espere, não fique falando, eu vou esperar depois do Jeep Conference, que lá no Jeep Conference vai ter os caras que vão pregar sobre o Espírito Santo. Eu vou lá, vou cair, vou levantar renovado, eu vou ser santo. Não! É hoje. É hoje. Não espere que depois você casar, não espere que depois seus filhos vão embora, não espere que você aposentar. Não espere 40 anos, não espere para 40 anos para a sua agora, quando Deus está dizendo que agora é agora. Você foi chamado para representar o reino de Deus, manifestar Jesus. O tempo é agora, o lugar é aqui. Quem quer isso? Jesus está chamando. Jesus está chamando. Enquanto nós cantamos isso, você quer isso, você fala que eu não posso continuar assim, eu preciso mudar, eu preciso andar em santidade. Vem aqui, correndo aqui, é agora, se rende a Ele. Fala, eu não quero ser mais moralista, eu não quero ser conhecido por simplesmente um homem que não bebe, não fuma, não traz esposa. Eu quero ser conhecido como aquele que é um com Jesus Cristo. Eu quero ser conhecido como um homem santo, aquele que anda com aquele que não há outro igual. Eu ando com o poderoso Deus. Aleluia. Oh Senhor, clama a Ele. Vem. Se você acha que não vai ter lugar aqui, você vai ficar sentado, mas vai dos joelhos então. Irmãos, não fica. Não é simplesmente mais um domingo.
Não trate isso como mais um culto. Não trate isso como mais um culto. Não. Deus Santo, aquele que criou você, com palavra declarou, haja luz. Ele está aqui. Ele quer agora derramar sua vida, limpar tudo e dar a vida dele. Oh, Senhor.